A minha saudação de paz a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é o programa Discípulos e Missionários. Neste domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é tempo de penitência, abertura do coração para a graça da conversão, tendo em vista a celebração do mistério da Páscoa do Senhor. É um tempo de caminhada, tempo bonito, para que nós possamos, de fato, assumir com mais entusiasmo o compromisso batismal e proclamar e testemunhar com a vida que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que bom que nós podemos nos encontrar no programa Discípulos e Missionários. E nesse primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho do dia coloca em evidência as tentações de Jesus, as tentações de nosso Senhor. É sobre isso que nós iremos refletir no programa de hoje. Para a nossa reflexão, contamos com a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também, bom domingo para vocês e boa Quaresma, caminho de preparação para a Páscoa. Dom Odilo, como entender as tentações de Jesus? Ele sendo filho de Deus, não é? E sofrendo tentações, o que nós podemos tirar como lições dessa realidade das tentações de Cristo? Eu gostaria de colocar este trecho do Evangelho, essa passagem do Evangelho, no contexto da Quaresma. Perfeito. Né? Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma é o caminho de preparação à Páscoa. Durante esse caminho, nós cristãos somos chamados a rever nossa vida cristã, Perfeito. Nossa adesão a Deus, que aconteceu no batismo, e que todos os anos nós somos chamados a retomar, a rever, a aprofundar durante o tempo da Quaresma, sobretudo no Tríduo Pascal e na Vigília Pascal, na renovação das promessas do batismo, para então celebrar a Páscoa da ressurreição com o coração renovado, com disposições renovadas. Pois bem, neste primeiro domingo, e todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta o relato das tentações de Cristo. Para quê? Para nos colocar diante da nossa realidade. Olha, você, cristão, caríssimo filho de Deus, lembre-se, você vive no meio das tentações. A vida cristã acontece não num mar de rosas, num mar calminho, né, sem problemas. Você é chamado, como filho de Deus, que é, com a graça que recebeu, a enfrentar com coragem, com a graça, com a força de Deus, o espírito do mal. Que é nosso inimigo e é inimigo de Deus em primeiro lugar e que não nos deixa simplesmente tranquilos. E ele se opõe àquela graça que nós recebemos no batismo e que somos agora chamados a retomar e aprofundar, reafirmar a nossa adesão a Deus mediante a profissão de fé. E a renovação das promessas do batismo. Claro. Então, a questão é tão forte, né? Se a gente se põe nessa perspectiva de, nossa, até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Exato. Muito mais nós. Quem somos nós? Nós, sim, filhos de Deus por graça, mas tão mais fracos, né? E por isso mesmo, levar a sério a questão das tentações é questão importante na vida. Nós somos constantemente colocados diante das tentações mais insidiosas, mas se a gente não está atento, não está ciente, se a gente não recorre à sabedoria, à força da palavra de Deus, a gente cai. Olhar como Jesus resistiu às tentações. Isso. Sempre retornando à palavra de Deus. Está escrito, Deus falou, está escrito. Pois é, para nós da mesma forma, então, tomando consciência de que sim, nós temos um caminho cheio de pedra. Nosso caminho de vida cristã é pedreira, né? Não é um caminho plano. Aliás, Jesus disse, né, quem quer me seguir, se esforce pelo caminho apertado e é em subida. Agora, se alguém quer seguir outro caminho, é largo, sem problemas, é em descida, vai para o buraco, né?
Então, é esta questão básica que se põe na realidade das tentações de Jesus no deserto que nós lemos no primeiro domingo da Quaresma. Sendo a realidade de um combate espiritual, fazendo uma analogia, que armas os cristãos, que armas nós católicos devemos nos munir para enfrentar a realidade da tentação? O senhor já falou Sim, a palavra de Deus. mas tem mais, né? Não é? O relato das tentações situa Jesus no deserto. O que Jesus andou fazendo no deserto? Foi lá rezar. Né? Os evangelhos dizem que ele foi lá em jejum e oração para se preparar para a sua missão. Depois do batismo no Jordão, foi para o deserto e lá durante 40 dias jejuou, rezou, naturalmente, em comunhão com Deus, procurou a sintonia com Deus, e aí ele foi tentado por Satanás. Sentiu a fragilidade humana, sentiu fome, para dizer, a fragilidade humana. E aí o diabo entrou. A fragilidade, o diabo entra facilmente, e a gente pode cair por causa da fragilidade. Então, as nossas armas, a oração, o jejum sim, a penitência, para a gente ser forte e também estar centrado em Deus e não estar dissipado, né? Olha, se todas as portas e janelas estão abertas, o ladrão entra fácil. É a nossa vida também, se a gente está dissipado, aí facilmente sim, nós podemos ter aí problemas, né, na nossa vida. Então, estar centrados em Deus, na palavra de Deus, né? Então, acho que estas são as nossas armas, né? Estar centrados em Deus. Aí o jejum, a oração, a penitência, a palavra de Deus. E são esses os exercícios que a igreja nos propõe ao longo da Quaresma. O jejum, a esmola, a oração, como síntese dos exercícios quaresmais. Dom Dilo, amanhã, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Então, também é um dia especial para que nós rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, não é verdade? É verdade, sim. A Cátedra de São Pedro, de fato, nos lembra o papel do Papa como mestre, como o doutor da nossa fé. Em primeiro lugar, a Carta aos Hebreus diz Jesus, o doutor da nossa fé. Doutor, para dizer, aquele que é o sábio da nossa fé. Mas também, né, os bispos e o Papa, em primeiro lugar, que é bispo, né, mas em primeiro lugar o Papa, devem ser doutores da fé, mestres da fé para o povo. Então, a cátedra é do mestre, né? Cátedra universitária, né? Pois a cátedra é de um sábio mestre. O Papa, por isso, é mestre da fé na igreja, e por isso nós dizemos que ele tem um magistério. A Cátedra de São Pedro nos lembra exatamente o Papa como aquele que tem um magistério, isto é mestre da fé que nós todos devemos acolher e respeitar. Por isso que na igreja, a última palavra em relação à nossa fé, em relação às questões também de doutrina e moral, é o Papa. Né? Para nós é referência da segurança na fé. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Você pode também rever esse programa e tantos outros programas Discípulos e Missionários no nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/playcanção9, youtube.com/playcanção9. E gentilmente pedimos que você também divulgue o nosso programa em suas redes sociais. Dom Gilo, chegando ao final do nosso programa, suas palavras para o nosso encerramento e sua bênção. Pois não. Desejo mais uma vez a você um bom domingo e também uma boa semana da Quaresma, que nós possamos sim enfrentar dia a dia as tentações. Não deixemos espaço para o tentador, né? Se nós facilitarmos o trabalho dele, nós teremos problemas. Então, estar centrados em Deus é fundamental. E é a isso que nos chama a Quaresma, né? Para nos voltar. Convertei-vos, crede no Evangelho. É esse o chamado, estar centrados no Evangelho do Reino de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.